Oiê, tudo bem? Vamos começar mais um Café com Luffy? E hoje eu quero falar sobre essas relações atuais que a gente tem, né? Digitais, presenciais. Como está a nossa cabeça nesse mundo novo que a gente já está convivendo? O quão bem isso faz e o quão melhor pode ficar, né? Então, feche seus olhinhos que esse assunto interessa para todo mundo. Vamos deixar as nossas antenas captando a mensagem e a gente abre aqui essas antenas. 3, 2, 1. Respira fundo, oxigena sua mente. Inclusive no sábado de manhã a gente teve a primeira aula ao vivo com os alunos da turma do Sim. E foi muito legal que a gente fez esse exercício de respiração, meditação, foi muito bacana. Eu vou ficar aqui fora com vocês hoje. Está um dia lindo, vocês já estão sentindo aí o barulho de cidade, etc e tal. Então a gente senta aqui no jardim para conversar. Gente, eu precisava falar uma coisa com vocês aí. Eu vou sentar aqui, ó. Sobre essas relações que a gente tem atualmente, que são relações digitais, né? A gente passou os últimos 2 anos praticamente só conversando com pessoas muito queridas e muito próximas também, falando só digitalmente, né? Conversamos com muitas pessoas, nós nos conhecemos digitalmente, eu e você, a maioria absoluta aqui. Muitos amigos que nós fizemos nesses últimos tempos digitalmente, etc e tal. E eu estava lendo esse fim de semana sobre a quantidade de coisas e informações que estão surgindo sobre o tal futuro da internet, o metaverso, onde a gente vai fazer reuniões digitais como se fosse presencial. Vamos fazer coisas muito assim nos próximos 10 anos. Isso vai acontecer numa velocidade muito grande, etc e tal. E aí eu estava pensando sobre o quão maravilhoso é também quando a gente começa a compreender que essas relações digitais que a gente tem, elas realmente se tornam muito presentes na nossa vida, não é? Elas se tornam muito importantes no nosso dia a dia, elas se tornam muito como se realmente aquele amigo estivesse ali falando com a gente, né, todos os dias. Quantas vezes você conversa pelo WhatsApp, né, com a pessoa da sua família, dos seus amigos, você está acompanhando o Instagram, fala com a pessoa e tem essa relação, etc e tal, e aí isso alimenta os seus dias, porque você tem trocas reais, porque apesar de você utilizar uma ferramenta digital, você está falando coisas que são importantes para você, você está trocando uma ideia importante, você está questionando, aprendendo, ajudando a acontecer alguma coisa para você e para outra pessoa, só que utilizando esses meios digitais. Por que eu tô falando isso? Todas as vezes que eu encontrei vocês, né, e a Paloma já veio aqui em casa, aí agora a Teruz veio aqui em casa, ou seja, tem toda uma história que você fala assim, gente, mas como assim eu não te conhecia realmente? Não, a gente se conhece. E aí a gente não tinha estranhamento nenhum, porque justamente tem essa relação. Por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas, às vezes, têm uma versão de falar assim, não, mas tem que ser presencial, a gente tem que estar junto, senão não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a gente começa a pensar, antes desse processo digital, vamos para a década de 80. Você via seus parentes uma vez por ano, 2 no máximo, você ia lá visitar a avó, a tia, não sei o que, naquela cidade distante, não é? Naquele meio tempo, o máximo que acontecia era uma carta que você passava de vez em quando, telefonemas, e a gente passava muito tempo sem saber daquela pessoa, sem entender o que está acontecendo, sem conversar, não existia um diálogo constante, assim, né, com as pessoas. Então, hoje em dia, é muito parecido isso que está acontecendo, só que nós estamos criando, sim, amizades, relações importantes para nós, que são feitas à distância.
Então, antes o que a gente tinha, de repente, aquele grupo pequeno de pessoas que a gente se relacionava, que poderia ser as pessoas da escola, da faculdade, do trabalho, da vizinhança, da redondeza, da aula de ginástica, não sei o que tinha essas pessoas. Agora existem pessoas de outros lugares, outras referências, outras culturas, outras horas do dia, outros fusos horários, né? Outras histórias que estão colaborando para a nossa vida de uma forma muito interessante. Usa aqui o exemplo da Marley, que fez uma super amizade com os japinhas, que ela chama, porque são todos descendentes de japoneses. Tem um morando no Japão, ou dois morando no Japão, tem outro morando aqui no interior, tem outro não sei o que lá. Então, quando você vai ver, você acaba tendo pessoas que estão trazendo referências culturais do dia a dia, das histórias que você conversa, e que elas, assim, praticamente, a falta que dá é o abraço, mas a presença em momentos difíceis, momentos alegres, momentos de dúvidas, momentos de celebrações, estão ali junto com você. E isso é uma forma que a gente tem hoje de não ser contra essa evolução que não tem como a gente parar. Hoje você provavelmente está me vendo com o celular na mão, ou dado na frente, colocou na sua televisão, assim, espelhou, você liga o YouTube na televisão. Como é que a gente pensava isso na época que o máximo que dava era para fazer um telefonema de escada, mandar um fax, entendeu? Então, assim, dentro dessa história, está vindo aí no futuro muito próximo, realidades virtuais que a gente vai estar nessas relações e que elas vão continuar nessa evolução, utilizando a tecnologia para aproximar, para proporcionar experiências, para fazer com que a gente tenha similaridades, mesmo com distâncias físicas longe, né? Então eu estava pensando sobre isso, eu falei, gente, porque tem muita gente, eu lembro que eu, como fotógrafo digital, na época que eu comecei a fotografia digital já estava muito avançada, ela já estava num caminho muito... já estava correndo bem. Mas foi justamente na época que os fotógrafos tradicionais, grandes fotógrafos de nome, etc e tal, eram super contra a fotografia digital. Não, fotografia de verdade é a fotografia com filme revelada naquela câmera escura da luz vermelha, que tem não sei o que, se não tiver esse cheirinho, não tem, etc e tal. E eu falava assim, gente, isso não é muito certo, porque na verdade é uma evolução impossível de você parar. Hoje em dia é até difícil encontrar um filme para comprar, é financeiramente inviável você revelar todas as fotos ou gastar todos os rolos de filmes até você encontrar aquela foto perfeita que você precisava, por exemplo, numa publicidade, num trabalho, do que uma digital. É a mesma coisa da gente falar sobre, não, o bom é a gente estar junto. Agora você fala, não, eu converso e acompanho o crescimento dos meus netos que moram em outro país através de uma ligação telefônica, no telefone. Então, assim, dentro dessa história, qual é o assunto de hoje? Não podemos parar essa evolução do que está acontecendo, então a gente se joga nela e se entrega de uma forma saudável de relações, porque eu experimentei isso com pessoas que eu falo muito mais constantemente, mas que a gente praticamente só se conhecia digitalmente. Eu já havia encontrado a Teruso, por exemplo, uma vez, mas ela ainda não era a Teruso que é a Teruso hoje. Ela era uma pessoa que acompanhava meu canal, a gente se abraçou, foi incrível, foi legal. Só que muito tempo depois é que essa relação se tornou o dia a dia, a amizade. A Paloma, quando veio aqui em casa, a mesma coisa. Tipo, ela tinha vindo uma vez, mas agora, depois de 2 anos, eles tinham criado toda uma relação de intimidade. E aí essa relação que é criada, ela quebra barreiras e ela te ajuda no dia a dia. Então crie essas relações, permita-se fazer amigos de diferentes lugares, diferentes histórias, diferentes informações, diferentes vivências. E isso fazer parte da sua vida como uma coisa saudável, bacana. Claro, sempre com pessoas confiáveis, com situações confiáveis. E a gente cuidando dessa história, a gente lembra de uma coisa que é importante. O que está aí do outro lado é um outro ser humano. É igual você está falando comigo, eu sou um ser humano falando com você que está aí, eu estou olhando no seu olho agora, pessoa, e sei que você é um ser humano maravilhoso que está aí. E assim a gente começa, então, a se construir e se permitir.
porque eu fiquei assustado com esse negócio de metaverso. Metaverso é o seguinte, gente, eles estão criando um negócio que vai existir um mundo paralelo digitalmente nos próximos 20 anos, mais ou menos. Então você vai fazer uma reunião com a pessoa, você vai lá botar um óculos, ou sei lá o que você vai fazer, e você realmente vai achar que você está lá na sala com a pessoa e você vai ver a pessoa do seu lado, só que na verdade é digitalmente. Você tirou o óculos, está na sua casa, ela está lá no Japão, entendeu? Isso vai acontecer, então você vai acabar tendo experiências, você vai acabar realizando um monte de coisa. Ou seja, dentro dessa história, nós precisamos garantir a nossa humanidade, entendendo que por mais que tenha um óculos, um telefone, um equipamento, o outro que está lá do outro lado também é um ser humano que está se relacionando e que mesmo como eu ficava meses sem ver minha avó, minhas primas, não sei o que, um ano, às vezes só uma vez por ano que eu via, e eu só abraçava depois de um ano, aqui é a mesma coisa, só que a gente tem a presença constante diária e a gente só vai abraçar uma vez por ano, entendeu? Então não mudou exatamente a essência da distância que a gente tinha, né? Só que aumentou a possibilidade da gente ter contatos com diferentes informações da vida que antes eram limitados à nossa escola, à nossa vizinhança, nossos parentes, aquela galera que a gente fez de amizade ali. Agora não, agora a gente pode conversar com alguém que contradiz muito do que a gente pensa e nos traz novas informações e nos faz crescer. Estou tão pensativo sobre isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha casa que eu mostrei para vocês aí ontem no vídeo de domingo. Uma hora dessa eu abro uma live aí para mostrar coisas até que eu já mudei dentro de casa. E a gente é assim, em constante evolução, né? Vamos pensar sobre isso? Um beijo, muito obrigado por ser parte dessa humanidade que está aí do outro lado do aparelho, mas que está aqui como um grande abraço, que é o que eu sinto que eu estou dando em você agora, tá? Beijo! Uau!